vamos de entrevista. Meu filho, vamos falar de incêndios. A estiagem continua pegando em Minas Gerais, Belo Horizonte há mais de 80 dias sem chuva e os incêndios se tornando cada vez mais uma realidade. Militares do Corpo de Bombeiros seguem monitorando o Parque Ursulina de Melo, ali no Castelo. Na região da Pampulha, aqui em BH, foi atingido por incêndio ontem. Imagens impressionantes circulam na internet de um incêndio que realmente assustou muita gente. Nessa sexta-feira, vistorias estão sendo realizadas para identificar novos focos no local. A gente, claro, acompanhando a situação em tempo real e traz aqui quem entende do assunto, Tenente Henrique Barcelos, porta-voz do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, para trazer mais detalhes sobre o caso. Um susto ontem na região do Castelo, na Pampulha. Tenente Barcelos com a gente aqui ao vivo no estúdio. Controlado o incêndio, situação já controlada nesse momento, né, Tenente? Boa tarde. Boa tarde, Lucas, Carol. Boa tarde a todos que nos acompanham na 98. Sim, agora a gente já tem uma situação controlada. Fomos acionados na tarde de ontem e combatemos por mais de 10 horas, até o início da madrugada, quando a gente já tinha um controle sobre aquele incêndio. Permanecemos lá no parque, fazendo um monitoramento, rescaldo, e agora a gente consegue repassar essa situação de monitoramento também para os órgãos municipais que estão presentes lá. Ô, Tenente, já se sabe da origem, o que motivou esse incêndio? É aquela guimba de cigarro, aquela latinha? Como é que se chega nessa conclusão aí? A gente ainda não recebeu assim, essa causa primária, né, de maneira atestada. A gente sabe que muitos prédios ali em volta possam ter imagens que possam colaborar também com essa apuração, mas a gente trabalha com a hipótese de causa humana porque a gente sabe que nesse período do ano grande parte dos incêndios acontece por incidência humana. Alguns deles de maneira proposital, com incendiários, outros de maneira ali desprudente, com uma guimba de cigarro, como você falou, ou colocando fogo em lixo próximo a uma vegetação seca. Tenente, ainda sobre a situação, né, de monitoramento do parque, a gente acompanhando, o que precisa ser observado agora? Porque a gente está num período muito seco, então a gente tem aquele controle, mas ainda podem surgir novos focos. O que se observa nesse momento? O incêndio de vegetação, ele esconde alguns perigos, né? A gente combate aquelas linhas de fogo que ficaram visíveis ontem pelas imagens aéreas e depois disso a gente faz um trabalho de rescaldo, que é um trabalho muito minucioso no sentido de tentar retirar qualquer foco que possa estar subterrâneo. Então, a gente sabe que as imagens agora podem mostrar bastante tronco fumegando, uns pontos ali de fumaça mesmo no parque, mas a gente não conseguiu perceber nenhum foco ativo. Então, a dificuldade realmente permanece nesse monitoramento para que a gente tenha certeza que não vai ter nenhuma reignição ali. Tenente, a gente muito atento nesse período do inverno, a gente tinha uma estiagem. A gente falei aqui no início, Belo Horizonte, mais de 80 dias, são 85 dias sem chuva. Minas Gerais, na verdade, sofrendo muito com essa falta de chuvas e a vegetação muito seca. E a propensão para incêndios aumenta, né? Nessa toada, nesse tocante, a gente conversou esse mês sobre isso, o Corpo de Bombeiros assumindo a responsabilidade de monitorar 95 unidades de conservação em Minas Gerais, né? E somando aí esse período da estiagem com essa missão de resguardar essas áreas de conservação, como é que tem sido esse desafio, hein, Tenente? Olha, o desafio é enorme, mas a gente assumiu com muita responsabilidade, sabendo que a gente tem uma expertise no gerenciamento de desastres e também agora com essa questão das unidades de conservação do Estado. Para isso, a gente já vem trabalhando de maneira antecipada com planejamentos, né? Especificamente sobre as unidades de conservação, a gente mapeia elas e sabe quais são as prioritárias ou que tem maior incidência de área queimada, por isso a gente planeja instalar lá bases operacionais, justamente para estar bem próximo desse incêndio. E a gente realiza nos meios urbanos uma operação já desde o início do ano chamada Alerta Verde. Essa operação faz vistorias em áreas urbanas não protegidas, em lotes vagos, que ainda são o nosso carro-chefe, a nossa maior estatística de incêndio em vegetação. Por isso é muito importante o cidadão também estar vigilante nesse período do ano. E a gente falando sobre esse papel do cidadão realmente, né? A gente tem aí a maioria dos incêndios provocados pela ação humana, né? Ou por falta de responsabilidade, de informação. O que a gente pode falar nesse sentido? A gente ainda já lidando com vários casos, a gente sabe que agosto e setembro são meses ainda mais problemáticos, né? O que a gente pode dar de dicas e orientações e informações para as pessoas para que a gente realmente fique atento e evite, na medida do possível, a iniciar o incêndio, por exemplo? Perfeito, essa pergunta é muito importante. A gente percebeu que nesse ano o período de estiagem começou um pouco mais rigoroso do que em anos anteriores, justamente por um aumento da temperatura, né? A gente está no inverno que nem parece inverno, a sensação
térmica bem alta e isso tem contribuído para esse início mais rigoroso. Mas o cidadão pode realmente ajudar nessa preservação e prevenir o incêndio em vegetação, se preocupando com o seu lote vago, com sua área ali que possa ter uma carga incêndio alta, então realizar a manutenção, a limpeza, fazer aceiros também em volta de regiões com muita mata seca, protegendo a sua edificação para que incêndios não avancem no meio urbano. Muito importante o pessoal que está de férias agora, né, garotada aí em casa, que vai procurar lazer, até adolescentes, ecoturismo, não deixar fogueira para trás, não fazer abrir essa chama ali num ambiente de parque, alguma coisa que pode gerar, nesse sentido, um ponto de ignição. Também não jogar guimba de cigarro e não colocar fogo em lixo, principalmente às margens de rodovia. Tenente Henrique Barcelos, porta-voz do Corpo de Bombeiros, batendo papo com a gente hoje. Importantíssimas dicas para você, a criançada entrando em período de férias agora, nessa sexta-feira. Os próximos 15 dias é de recesso escolar, é de gente viajando, praticando ecoturismo, curtindo camping, cachoeiras. E tem que ficar esperto realmente na hora de curtir ali aquele descanso, mas com consciência, porque você está em meio à natureza, a gente tem que resguardar. A gente trouxe mais cedo dados do INPE alarmantes, né, Carol? Recorde de incêndios nos últimos 6 meses, de certos bombeiros também com um balanço 6 anos, né? Uns 6 anos, obrigado. Os bombeiros também com um balanço apontando aí as ocorrências para o ano de 2024, que é um ano muito seco, é um ano que está com menos ocorrência de chuva, e aí o alerta fica aceso, né, Tenente? A gente tem que ficar esperto, e não é só esse ano, mas todo ano e sempre no período de recesso escolar, reforçar esse recado para a população fazer a parte dela e a gente resguardar nossas áreas verdes, né, Tenente? Exatamente. A gente preservar o nosso patrimônio ambiental é preservar a nossa própria vida, né? A gente sabe que ali tem uma riqueza, uma biodiversidade, né? Pesquisas que são geradas com todo esse espaço ali de patrimônio, obviamente na fauna e na flora também. E a gente conta com o apoio da população nesse sentido. Eu acho que um item mais importante também para a gente colocar, né, tão importante quanto, é a questão do combate. Porque muita gente, às vezes, vê ali um início de incêndio, você falou, muita gente, não, vai, acende uma fogueira, vai queimar um lixo, não deveria, né, mas as pessoas fazem, infelizmente. Qual que é o momento de acionar a corporação? Porque às vezes a pessoa vai tentar conter o incêndio por conta própria e acaba piorando a situação como um todo. Sim, o momento é justamente quando percebe que aquele fogo saiu do controle, né? Essa é a definição que a gente tem de incêndio, um fogo que não está no controle de ninguém. Por isso que a gente não indica utilizar o fogo, principalmente nesse período do ano, porque ele foge ao controle facilmente e pode nos acionar pelo número 193. Recado dado, 193 é o número, Tenente Henrique Barcelos. O Corpo de Bombeiros, meu amigo, sempre de prontidão, preparado para atender essas ocorrências em todo o estado de Minas Gerais. No período de férias escolar, o cuidado, a atenção é redobrada, né, Tenente? Não dá para dar bobeira, os amigos sempre ligados aí no 193, esperando para receber o seu chamado. Vamos torcer para que sejam poucos. Claro, você vai fazer a sua parte, você vai tomar cuidado, você vai cuidar do seu e a gente vai resguardar aí as nossas áreas verdes, vai resguardar a segurança desse povo mineiro maravilhoso. Tenente, sempre bom tê-lo aqui no presencial, mais gostoso ainda. Microfones abertos aqui na 98, viu? Obrigado mais uma vez pelo convite. É muito importante a gente estar aqui passando um recado também muito importante para a população. Conte sempre com a gente. A gente estaremos firmes nesse propósito de levar esperança, valorizar a vida desse povo mineiro. Gente, vamos botar foto na tela. As nossas redes sociais sempre na notícia, mandando foto pra gente aqui. O Arthur das redes sociais aqui da 98, Carol, que mandou aí fotos do Parque no Castelo ali. A gente trouxe o Tenente Henrique Barcelos mais cedo, que falou sobre esse incêndio combatido pelos bombeiros, já na fase de rescaldo agora e destruição total, hein, Carol? Cenas tristes, né, Lucas? Tudo cinza, a gente vendo ali realmente, né, a área que foi toda queimada, a gente imagina aí antes disso, né, verde, e a gente vendo essas imagens agora pós-incêndio, e aquilo que a gente falou, gente, faça a sua parte, vamos evitar que esse tipo de coisa aconteça, né? É ruim para todo mundo, mobiliza a corporação, corpo de bombeiros, coloca em risco as pessoas, destrói a vegetação, enfim, Lucas, é ter cuidado, é ter consciência mesmo para a gente não ter que lidar com imagens, com fotografias tristes como essa que a gente está vendo aí, tudo virando pó, né? Tudo virando cinza. Agora é reconstruir, amigo, agora é o replantio e a gente lutar para que cenas como essa não se repitam.